Olá a todos, estamos aqui para a apresentação do nosso trabalho de graduação do curso de Gestão Empresarial da FATEC de São Sebastião, na modalidade EAD. Os integrantes do grupo são eu, Gustavo Ferreira, a Bianca Teixeira e a Thalita Gomes. E também tem a nossa orientadora, Alciene Ribeiro. Bom, eu vou dar uma introduzida no nosso trabalho, cujo tema é análise de desempenho de colaboradores em home office em empresas de pequeno porte. Bom, com o avanço da tecnologia recentemente e com a globalização, empresas precisam cada vez mais investir em tecnologia e, especialmente atualmente, passamos por um tempo de pandemia que foi causada pela Covid-19. Essa pandemia forçou muitas empresas a optarem por uma nova modalidade de trabalho, que é o trabalho chamado home office, também conhecido como trabalho remoto. Isso criou um desafio para essas empresas conseguirem controlar e analisar o desenvolvimento de seus colaboradores. Então, nosso trabalho procura focar nisso, nas ferramentas de análise de desempenho de funcionários e procurar quais dessas ferramentas melhor se adaptam a esse tipo de ambiente, o ambiente home office. Bom, a metodologia do nosso trabalho foi a de pesquisa bibliográfica e documental, e esperamos que esse trabalho seja de boa ajuda para gestores que se encontram nessa situação de empresas transicionando para o trabalho home office, que não tenha muito uma maneira de analisar o desempenho de seus funcionários à distância. E com isso eu passo para a Bianca, que vai se aprofundar um pouco mais nos termos do nosso trabalho. Olá, como o Gustavo já informou, eu sou a Bianca e vou aprofundar um pouco mais no desenvolvimento do nosso artigo científico. O nosso embasamento teórico foi dividido em algumas etapas para introduzir o leitor no contexto o qual o trabalho se aplica. Para tanto, foram divididos nos seguintes tópicos: o que é o home office, quais as vantagens e desvantagens para os profissionais e empresas neste modelo de trabalho. Foi apresentado também a Covid-19 e a pandemia global. Passamos por definições de pequenas empresas, o qual focamos nossos esforços para apresentar soluções para este grupo de empresas, visto que estas possuem menor quantidade de capital para investimento em tecnologias mais robustas. Falamos da importância e relação do treinamento com o desenvolvimento dos colaboradores e, por fim, as ferramentas disponíveis para análise do desempenho dos colaboradores, que será apresentado a seguir pela Thalita. O home office, uma palavra de origem inglesa com o significado de escritório em casa, é utilizada há alguns anos no Brasil, mas só ganhou seu espaço na legislação brasileira em julho de 2017. Em 2022, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, realizou um estudo apontando que há cerca de 20,4 milhões de pessoas no Brasil que poderiam exercer suas atividades em home office. Este modelo de trabalho traz vantagens e desvantagens para os profissionais e empresas que o adotam. Dentre destas, destaca-se como vantagem a proximidade com a família e redução de custos por parte dos empregadores, e como desvantagem
a perda de privacidade e possibilidade de excesso de carga de trabalho. Com a chegada da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, que iniciou em dezembro de 2019, países pelo mundo adotaram um distanciamento social como a principal medida para combater a propagação do vírus, incluindo o Brasil. Com o distanciamento, algumas empresas passaram a realizar suas atividades em home office. Em 2020, 11% das pessoas empregadas e sem afastamento estavam neste modelo de trabalho. Dessas, 63,9% com vínculo a iniciativas privadas e 36,1% do setor público. Algumas empresas de pequeno porte também adotaram o home office como modelo de trabalho. Segundo a legislação brasileira, enquadra-se como empresas de pequeno porte aquelas com receita bruta anual entre os valores de R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões de reais. Como já comentado, este trabalho delimita-se a empresas de pequeno porte, visto a baixa disponibilidade de capital para investimento em tecnologias de ponta, podendo dificultar a identificação do desempenho dos colaboradores. Atrelado a isto, vale destacar a importância do desenvolvimento e treinamento dos colaboradores para a execução de suas atividades. Chiavenato apresenta os processos de treinamento em 4 etapas, iniciando com o levantamento da necessidade de treinar os colaboradores, passando pelo desenho do programa de treinamento, a efetiva aplicação do programa e, por fim, a avaliação dos resultados do treinamento, de forma a ser um processo contínuo e, após a avaliação, retoma-se ao levantamento das novas necessidades. Agora, a Thalita apresentará os tipos de avaliação de desempenho e a conclusão deste trabalho. Sabendo que o home office vem sendo mais praticado nos últimos anos, é de suma importância que as empresas que adotaram essa nova técnica, elas façam escolha de uma ferramenta para analisar o desempenho de seus funcionários, que segundo o Marros, seria um instrumento no qual o administrador consegue mensurar os resultados obtidos. Neste trabalho, nós trouxemos 4 técnicas que auxiliam o administrador a analisar a sua equipe. O primeiro método que eu vou falar é a avaliação por 90 graus. Nessa técnica, o gestor ele busca identificar os pontos fortes e fracos do funcionário e, deste modo, trabalhar esses pontos com ele. Ou seja, ele auxilia no crescimento individual e coletivo desse funcionário. Outro método que nós temos é a avaliação por 180 graus. Nesse método, o gestor ele avalia seu funcionário e o funcionário se autoavalia. Então, quando o gestor ele vai dar um feedback para esse colaborador, ele consegue ter a visão dele e desse funcionário. Dessa forma, ele consegue também auxiliar na melhoria de certos pontos dentro da empresa, como, por exemplo, o clima organizacional, onde pode ser que tenha algum conflito entre colegas. Já na avaliação por 360 graus, ela é um pouquinho mais completa, porque ela necessita que todos os aspectos da empresa estejam envolvidos. Por exemplo, o diretor ele pega um funcionário, pede para o departamento de RH e fazer um relatório sobre esse funcionário. Mas a avaliação dele também é feita através de outras pessoas que estão ao seu redor. Possa ser seu chefe, possa ser seu colega de trabalho, possa ser ele mesmo, porque ele tem a autoavaliação. E a partir daí, a empresa faz um feedback e trabalha a partir de feedback com esse colaborador. O quarto e último método é a autoavaliação. Nessa técnica, o funcionário se autoavalia em questão de comportamento, conhecimento técnico, dentro da sua equipe de trabalho. Através do questionário, a empresa consegue ver a autorreflexão que o funcionário teve. Ou seja, no fim, o feedback seria o funcionário reconhecer seus pontos fortes e fracos e tentar elaborar um jeito para que consiga melhorar esses pontos fracos. Devido à pandemia do Covid-19, em 2020, 11% das pessoas ocupadas exerceram suas funções através do home office. Com este cenário, pequenas empresas elas podem encontrar dificuldade na hora de avaliar o desempenho de seus funcionários, já que a observação direta ela fica prejudicada. Como observado, algumas ferramentas elas podem ser utilizadas individualmente, mas há aquelas que são dependentes de outra. Desta forma, levantamos a questão de qual método apresentado é o mais adequado para ser utilizada.
E como observado, a avaliação por 360 graus é a mais completa, já que ela abrange a de 180 graus, a de 90 graus e também a autoavaliação. No entanto, é importante ressaltar que a procura de ferramentas para extrair seus colaboradores deve ser uma busca contínua.